Vamos cear, né? Vamos consagrar diáconos, vamos meditar na palavra. Que Deus nos conduza a um espírito correto para tantas bênçãos que Ele derramou sobre nós e tem feito no início desse ano. Pai, nós te agradecemos. Nós acabamos de cantar, Senhor Pai, que ainda que os montes se abalem, Senhor Deus, nós vivemos num país onde nós não vemos montanhas se abalando com tremores. Que nós, Senhor Pai, não venhamos, Senhor Deus, falar coisas sem pensarmos. O que poderia ser mais, Senhor Pai, devastador do que montanhas tremendo? Se nem montanhas ficarem firmes, Deus, o que estará firme no mundo? O que estamos cantando é que se todas as coisas se tornarem instáveis na vida, cada uma delas, nossos corpos, nosso país, nosso mundo, nossos empregos, nossa saúde, que qualquer coisa que se abale, nada disso, Senhor Pai, oh Deus, chega ao nível de montanhas tremendo, ainda assim nós descansaríamos em Ti. Nos dê uma santa, Senhor Pai, coerência para que nosso louvor não se transforme em mentira, e por isso nós vamos à Tua palavra, Deus, porque só nela tem poder para santificar as nossas vidas. Só através dela o Espírito, Senhor Pai, molda homens que realmente, Senhor Pai, podem viver inabaláveis porque Tu és soberano, podem viver, Senhor Pai, cumprir seus dias, Senhor Pai, que o Teu agrado determinou para nós no mundo. E então, Senhor Pai, finalmente partirmos, Senhor Deus, para casa. Que essa esperança cresça em nós, que haja em nós uma esperança da glória, que nos faça, ó Deus, nos gloriar na Tua glória, e não somente nisso, mas também nas tribulações, e que faça, Senhor Pai, nós realmente estarmos firmes e tomarmos a armadura, o capacete, ó Deus, a couraça, e no dia mau, em vez de fraquejarmos, estarmos firmes, como Jonatas, Senhor Pai, a mão colada na mão de tanto lutar durante um dia inteiro, a espada colada na mão, Senhor Pai, de tanto lutar um dia inteiro, e havendo feito tudo, ficar firmes, como Paulo diz em Efésios 6, é o que queremos, homens e mulheres firmes, não importa se temos uma pequena, Senhor Pai, uma idade ou muitos anos, todos nós somos chamados a ficarmos firmes até o fim, e a Tua palavra diz que todo aquele que é nascido de Ti vence o mundo. Então, Senhor Pai, edifique mais toda a verdade em nossos corações, porque essa é a vitória que vence o mundo. Faça isso nesta noite, para a Tua glória e nossa alegria, em nome de Jesus, amém. Hoje de manhã nós vimos como Davi, né, em 2 salmos, no 70 e no 16, meditamos na verdade no 16, mas como ele fala, como colocar por fim Cristo à nossa frente e à nossa direita, e vimos as implicações poderosas disso. Agora, quando nós colocamos Cristo à nossa frente e à nossa direita, com todas as implicações, o que vemos o tempo todo? Por que fazemos isso? Essa eu quero que seja a nossa meditação esta noite. Há um verso na Bíblia, antes de eu chegar no livro de Colossenses, que é onde nós vamos meditar, há um verso na Bíblia, em João, que homens chegaram e disseram: Senhor, queremos ver Jesus. Eu acho, já até escrevi isso em algum lugar, não me lembro quando, que esse devia ser o que cada cristão devia pedir quando chega num culto: Senhor, pastores, queremos ver Jesus, não queremos ver outra coisa, não viemos aqui para nenhuma outra coisa. E será um grande avivamento quando em cada ajuntamento dito ser cristão, evangélico, tudo que seja mostrado às pessoas é isso. Então eles foram lá: Senhor, eu quero ver Jesus, mas eles não sabiam bem o que falavam quando falaram isso. Não apenas para si mesmo, mas para toda a raça humana, não é?
Então em João 12:20 eles relata que alguns gregos vieram adorar em Jerusalém, era a Páscoa, e eu diria que eles vieram adorar para aquela fadídica Páscoa, né? Páscoa que antecedeu a crucificação, a Páscoa da crucificação. Naquele momento, naquela Páscoa, eles chegaram, e quando eles chegaram, é isso que eles falaram, eles se aproximaram de seus discípulos, Filipe, e falou: queremos ver Jesus. E ele contou para outro discípulo, André, e junto foi lá Filipe e André a Jesus com o pedido dos gregos que queriam ver Jesus, o pedido para ver Jesus, ao qual Jesus deu uma resposta, eu diria, espetacularmente inesperada, como muitas vezes acontece com seus discípulos quando levavam algo a Jesus. Eles foram lá e falaram: olha, há uns gregos aí pedindo para te ver. E a resposta de Jesus a isso foi a seguinte: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Imagine a cara de Filipe e André. Eles foram lá e falaram: os gregos estão querendo te ver. E a resposta é essa: chegou a hora do Filho do Homem ser crucificado. Como eu disse, aquela era a fadídica sexta-feira, aquele Páscoa, onde Jesus estaria entregando a sua vida. Então isso não era a resposta que os gregos esperavam, nem a resposta que Filipe e André esperavam, mas o seu desejo de ver Jesus não foi rejeitado. Jesus não rejeitou o desejo dos gregos de o verem, o desejo deles foi redirecionado, que é o que nós precisamos. Era um desejo, eu diria, admirável, profundamente admirável. Se eles permaneceram naquele final de semana em Jerusalém, eles viram Jesus de uma maneira que eles nunca podiam ter imaginado, e eles viram então, tiveram a visão mais importante, eles tiveram a visão pela qual o mundo foi criado. Eles que pediram para ver Jesus, viram o Filho de Deus ser pendurado numa cruz. Não era o que eles esperavam. Chegou a hora, Jesus diz, não de eu ser morto, mas de eu ser glorificado. Jesus ele glorificou o Pai na cruz, e ele foi glorificado na cruz. O que significa não liderar um exército, uma investida para derrubar Roma, para tomar uma coroa. Ele diz: eu vou ser glorificado na cruz, eu vou ser glorificado como um grão de trigo, e eu não daria fruto a menos que eu morra primeiro. Mas quando eu morrer, todos aqueles que o Pai me deu, como nós vimos, virá para eles a luz, a vida e a imortalidade através de mim. Eu darei um fruto enorme. Eu vou tirar a minha noiva das entranhas da morte. Esses gregos realmente verão Jesus e vislumbrarão uma visão muito maior do que poderia ter antecipado ou imaginado quando foram lá pedir a André e Filipe para ver Jesus. Mas também era uma visão maravilhosa e horrível, não é? Como quando nós celebramos a ceia, ela está diante de nós. Eles vão testemunhar as profundezas da sua humilhação, que provará ser o auge da glória, ao mesmo tempo que as profundezas da sua glorificação, daquele que realmente é o herdeiro prometido de Davi, como nós vimos Davi falar hoje no capítulo 16 do Salmo, verso 10: não permitirá que o teu santo veja a corrupção, não o deixará na sepultura. É a resposta àquilo, mas a subida ao trono é maravilhosa, mas mais chocante e inesperada que se pudesse imaginar. E ao vê-lo,
e aquelas final de semana isso ia mostrar em suas excelências divinas e humanas unidas na cruz, vendo todas as belezas que teriam sido impossíveis ser mostradas se não fosse essas duas naturezas estando juntas, unidas em uma pessoa e culminando na cruz e suas consequências. Então eu diria que, apesar de espantoso, os gregos terão tudo o que eles desejaram e infinitamente mais do que eles poderiam imaginar, expressando o desejo mais profundo, o anseio, eu diria, do coração humano, não é? E na sua famosa pensée, né, de Pascal, Blaise Pascal, um dos maiores gênios que já existiram, né? Ele nasceu em 1623, ele é matemático, físico, poucas coisas, ele é a primeira pessoa a construir uma máquina de calcular. Poucas pessoas são tão geniais como Pascal no mundo. Esses que estão entre aquelas meia dúzia assim, que parece que ganharam uma mente totalmente singular, não é? Mas ele também teve uma experiência profunda com Deus, e ele escreve muito a respeito disso, apesar de ser uma das pessoas mais geniais da história. E nas suas pensées, né, porque na verdade ele é francês, pensamentos, ele escreve, tem uma obra que são seus pensamentos, e ele fala sobre o abismo infinito da mente, do coração, da alma do homem. E há um pedacinho que Pascal diz assim: houve outrora no homem uma verdadeira felicidade, da qual agora só lhe resta a marca e um traço vazio que ela ocupou, que ele em vão tenta preencher de tudo o que o rodeia, buscando nas coisas ausentes a ajuda que não obtém nas coisas presentes. Mas todas essas coisas são inadequadas, porque o abismo infinito só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável. Ou seja, nossas almas, Pascal diz, só podem ser preenchidas pelo próprio Deus. E se a gente olhasse outro desses grandes homens que marcam a história para sempre, não é? Se a gente dasse 12 séculos para trás e olhasse para Agostinho, você vê que Agostinho, na sua famosa Confissões, talvez uma das obras mais famosas que existem, ele diz algo muito parecido com Pascal, não é? Dessa inquietação da alma humana, querendo ser satisfeita, não é? E Agostinho diz com essas palavras: tu nos fizeste para ti, ó Senhor, e nosso coração está inquieto até que descanse em ti, ou até que repouse em ti. Moisés, buscando alavancar esse notável favor de Deus em sua alma, ele foi tão ousado que ele pediu para ver a glória de Deus. Você vê Jesus dizendo: o Filho do Homem será glorificado, não é? E Deus lhe permitiu ver um vislumbre. Ninguém podia ver a beleza infinita de Deus a não ser no que ele faria em seu próprio filho. Mas Moisés não reclamou com um pequeno vislumbre. No entanto, a história da redenção não foi feita no Monte Sinai, não foi feita através de Moisés. O reino estava ainda longe de ser estabelecido. Ele foi estabelecido, a casa de Davi foi estabelecida, séculos passaram, parecia que aquele reino tinha se levantado e tinha caído. E o mesmo evangelho no qual os gregos expressaram seu desejo de ver Jesus começava com uma das afirmações mais impressionantes possíveis, nesse evangelho onde essa história é contada para nós: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o desejo de ver Jesus era muito mais profundo do que os gregos tinham imaginado.
E a manifestação da glória de Deus seria muito mais profunda do que qualquer homem que ansiava, como Pascal diz tão bem, Agostinho não perde. Nós nem sabemos qual declaração é mais adequada. Eu diria que elas estão ali juntas, não é? E eles desejavam maravilhar-se na presença de alguém grande, os gregos. E o que eles obtiveram em vez disso foi uma visão horrível da cruz, não é? Mas isso antecipou a visão celestial que o apóstolo João receberia enquanto estava exilado na ilha de Pátimos, porque na visão de João a Bíblia diz que ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, não foi considerado digno para tomar o livro dos decretos de Deus, tanto do povo redimido quanto o povo sob o julgamento e o desfecho da história. Ou seja, Deus estabeleceu os seus decretos antes da criação do mundo, mas quem poderia tomar o livro desses decretos e levar tudo a termo? Ninguém é digno no céu e na terra. Ou seja, o julgamento de Deus e os seus decretos para seus inimigos e para o seu povo. E sentindo o peso e a importância daquele momento, João, que escreveu para nós isso que nós lemos a respeito dos gregos, ele começa a chorar no céu. No céu não há alguns choros, não é, de tristeza, mas esse é um choro no céu. A ideia de que Deus não vai ser totalmente glorificado e que ninguém é digno de levar a termo aquilo que manifestará a beleza infinita de Deus, fez João chorar, talvez se perguntando se aquele que o discipulou, aquele a quem ele dedicou sua vida como testemunha, não seria aquele que é digno. E um dos anciãos do céu então se volta para João em Apocalipse 5:5 e diz: não chore mais, pare de chorar, não é? E pensem nisso, não é? Ele disse assim: eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, daquela oração de Davi do Salmo 16:10, ele venceu para abrir o livro, desatar os selos e todos os decretos de Deus se cumprirem finalmente. E aí ele diz que ele se virou, ele estava, o ancião falou para algo que estava atrás dele, nas suas costas: eis o leão da tribo de Judá. É óbvio que ele ia se virar, ele estava chorando porque ninguém era digno. O ancião diz: não, alguém é digno, eis o leão. E ele se virou para olhar, não é? E ele se vira para olhar, e o que ele vê? Ele não vê um leão, ele vê um cordeiro, apesar do ancião dizer que era um leão. E o versículo 6 diz assim: eu vi um cordeiro de pé, como se tivesse sido morto, ou seja, com as marcas da crucificação, com 7 chifres e 7 olhos. Nós podemos assumir, eu diria erroneamente, que isso foi uma decepção, que João ouviu: eis o leão da tribo de Judá, e ele experimentou uma decepção ao virar e ver um cordeiro ao invés de ver um leão. Mas não é assim que João relata. Esse cordeiro não é uma perda, esse cordeiro é ganho, em vez de ser perda, né? Porque ele se decepcionaria se ele achasse que algo é perdido. Quando dizes o leão, ele olha e há um cordeiro, é ganho. Aquele que acabou de ser declarado o único que é digno, não é menos que um leão da tribo de Judá. Mas agora o mundo conhece ele como só o Pai conheceu por toda a eternidade. Todos os anjos, desde que foram criados, conheceram a majestade do leão, mas eles não podiam imaginar que havia um cordeiro naquele leão, ou melhor, que aquele leão
também era um cordeiro. O fato dele ser essas duas coisas era uma revelação enorme, né? No céu e na terra. Ele também é o cordeiro que foi morto. O leão se tornou um cordeiro sem deixar de ser leão. O Deus infinito se tornou um homem sem deixar de ser Deus infinito. Ele é totalmente leão e totalmente um cordeiro. Ele não abandonou suas glórias leoninas, a gente pode dizer assim, não é? Mas ele acrescentou a sua grandeza, ou a visão que as pessoas podiam ter da sua grandeza, que o Pai tinha. Ele acrescentou a essas glórias leoninas as excelências do cordeiro, que ninguém a não ser a Trindade conhecia. Ele é um cordeiro de pé, não é um cordeiro morto, é um cordeiro como se tivesse sido morto. Ele não é um cordeiro caído, ele não é o cordeiro na cruz, ele não é um cordeiro ajoelhado, está vivo, pronto. Ele tem a plenitude do poder, 7 chifres, que é o símbolo do poder, e ele vê todas as coisas, reinando sobre tudo, e pode trazer finalmente todos os decretos de Deus a contento, porque ele tem sete olhos. Assim também para os gregos em João 12, que desejavam se aconselhar com o suposto Messias, o leão de Judá, não é? Qualquer decepção que eles tiveram naquele dia, naquela sexta-feira, no momento por não ter seu pedido atendido de imediato, e quaisquer devastação que eles suportaram naquela sexta-feira, exatamente a sexta-feira que eles procuraram ver Jesus, foi a que eles viram Jesus na cruz. Naquela sexta-feira santa, enquanto assistiam horrorizados o que aconteceu, tudo mudou no terceiro dia. Então o desejo deles e a pergunta perspicaz foram atendidos de uma maneira que eles nunca imaginaram. É por isso que Deus atende o anseio que Pascal descreveu, que Agostinho descreveu. Ele atende esse anseio da alma. A gente pode descobrir que nada no mundo preenche essa anseio, essa inquietude, mas o que Deus tem para preencher isso é muito maior do que nós imaginamos ou pensamos. É por ter uma visão disso que Davi disse que mantinha ele à sua frente, ante e à sua direita. Como a gente viu hoje, não apenas o Messias, mas o próprio Deus, o próprio leão do céu, e não apenas divino, mas a glória do Cordeiro adicionada de nossa própria carne e sangue humanos, e esse mesmo sangue derramado não apenas para nos mostrar a glória, mas para nos convidar a ela. Judeus, gentios, gregos, bárbaros. Por isso que a resposta dele naquele dia foi: eu quero ver Jesus, o Filho do Homem. Se o grão de trigo cair na terra não morrer, ele fica só. Não é? Tudo que parecia enigmático se foi. Então, por mais simples olhar para Jesus continuamente, com Ele à nossa frente, como nosso tesouro, nossa herança, nossa glória, com todas as coisas que Davi diz que mantém Ele à sua frente, para que nada no mundo sequer possa se oferecer de maneira sedutora para ser essas coisas para Ele, e no lugar de honra, para que sempre que alguém quiser esse lugar, fique evidente: está ocupado, continuamente Ele está à minha direita, Ele está ante a mim. Por mais simples que pareça, o autor de Hebreus, por exemplo, ele oferece uma direção profunda para a alma, quando ele diz simplesmente: considere Jesus Cristo. Ele não está fazendo uma exortação única, mas um conselho contínuo. Considere Ele, mantenha Ele, como Davi disse, à sua frente e à sua direita, ante você e à sua direita.
é um concílio contínuo, novamente no auge da sua carta, chamando a atenção para a grande nuvem de testemunhas. Hebreus nos exorta assim, a deixar de lado todo peso e pecado, e correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, né? Hebreus 12, 2. Então há um poder incomparável nos olhos voltados para Jesus. Davi mesmo no Velho Testamento pôde contemplar isso, fazer isso e crescendo em sua oração, até que ele já estava falando diretamente sobre Jesus. No verso 10, ele não deixará o seu santo na sepultura, nem experimentar a dissolução. Então, como o próprio Jesus logo diria em João 14, 9, ao mesmo Filipe que levou os gregos para Jesus naquele dia, e logo depois ele vai dizer para Filipe, alguns dias na frente ele vai vir para Filipe, quem me vê, Filipe, vê o Pai. Paulo também faz um floreio poético, abençoado em 2 Coríntios 4, que vai celebrar e exaltar a glória insuperável de se olhar para Cristo, como João naquele dia que olhou para trás e viu o Cordeiro. Paulo diz, contemplando a glória do Senhor, estamos sendo transformados na mesma imagem, de um grau de glória para outros. Então, os olhos incrédulos, a desgraça e a tragédia humana dos olhos incrédulos é que eles foram cegados para não ver a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E qual é a misericórdia sobre nós? Como nós vimos, Davi diz que Deus determinou a sua herança, mas que Deus era a sua herança. Ele não só deu a sua herança, ele não só garantiu a sua herança, mas ele mesmo era a herança. É Paulo falando aqui, a luz do Evangelho da glória de Deus, que é a imagem de Deus. Ou seja, Deus, a misericórdia de Deus sobre nós é deixar nós vermos essa glória. Nós temos olhos, os olhos do coração abertos, e agora nós temos a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E nós podemos falar então de um cristocentrismo manifesto no Novo Testamento e de uma espécie de trinitarismo assimétrico, saudável, eu diria, na fé cristã. Contemplar a Trindade através de uma lente cristológica, e Cristo através dessa lente trinitária. Nós queremos ver Jesus. Ele é a chave, o propósito e a razão de todas as coisas. Ele é o pináculo da história, ele é o centro da nossa pregação, ele é a nossa herança, ele é tudo. E é por isso que nós fixamos os olhos nele, e não vamos, depois de ser levado a ele, a nenhum lugar para sermos santificados. Tudo é com esses olhos fixos. Então o trinitarismo bíblico não nos obriga a dividir, eu diria, simetricamente nossa atenção e foco em cada uma das três pessoas divinas da Trindade, de acordo com as noções modernas que nós temos de justiça, equilíbrio e igualdade. Não. O Novo Testamento está longe de ser, entre aspas, justo nesse sentido. Em vez disso, como seres humanos, nós recebemos uma centralidade peculiar no Deus homem, como a única pessoa da divindade que se aproximou em nossa própria carne, tão próximo que Ele mesmo é o caminho que nos leva ao Pai, tão próximo de nós, tão próximo do Pai, tão justo por nós, tão santo por nós, e como a única pessoa da divindade que se aproximou em nossa carne, sem diminuir em nada o esplendor da sua divindade. Então o Pai e o Espírito, precisamente de acordo com o plano, trabalham para dirigir nossa atenção totalmente para Cristo.
Jesus diz: eu vou enviar o Espírito e ele dará testemunho de mim. Senhor, queremos ver Jesus. Seria um refrão feliz para ecoar em momentos chaves do teu dia, quando você acordar, quando você, como Davi fez, antes da meditação bíblica matinal, a minha oração é: Senhor, eu quero ver Jesus. É assim que você mantém ele ante você e à sua direita, com os significados que isso tem. Antes de conversar com os incrédulos: Senhor, eu quero ver Jesus. Para os pastores que estão preparando para pregar, eu acho que cada pastor devia imaginar, como eu disse, os lábios do povo dizendo: Senhor, Senhor pastor, eu quero ver Jesus. De fato, nós somos feitos para Deus, com um abismo infinito entre nós e Ele, com uma inquietação de uma alma que nunca se satisfaz a não ser nele. E ainda mais particularmente fomos feitos para o Deus homem, para a grandeza do próprio Deus que se aproxima de nós. E essa nossa própria carne e circunstância na pessoa de Cristo, como os gregos viram naquela sexta-feira. Então a grandeza leonina de Deus em sua glória divina é suavizada, aprofundada e acentuada por sua semelhante proximidade que o cordeiro traz, que nós não poderíamos ter no leão. Essas excelências divinas que só podemos ver, não é que só podiam ser vistas assim, mas por nós, só poderiam ser vistas na sua humanidade. Como veríamos sua humildade infinita, sua presteza em amar, obedecer o Pai de tal maneira que isso era sua comida e bebida. Se nós o víssemos, ou como os anjos o viram, apenas como um leão, desde que foram criados. Desejamos ver Jesus e conhecê-lo como grande, imenso, o Deus eterno, mas próximo como Cordeiro, para que nós possamos realmente ver Deus. Nós temos que vê-lo, essas grandezas leoninas na face do Cordeiro de Deus. Então, com isso a gente chega na visão dessa supremacia de Cristo. E o texto que fala disso mais profundamente em toda a Bíblia está em Colossenses. E por que isso é importante para Jardim da Luz no início de 2023? Paulo diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Agora, se essa declaração, que é a mais incrível que os seus ouvidos vão ouvir neste mundo, se isso é verdade, isso é óbvio, é facilmente colocado diante de nós todo o tempo e à nossa direita. Mas alguns podem perguntar: e daí? Quais são as consequências? E daí, se Colossenses 1,15 é uma das maiores exaltações a Cristo em toda a Bíblia, se não é a maior? Para mim é a maior.
É óbvio que há algumas declarações que chegam próximo a essa, mas não chegam lá, não é? Mas, por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram criadas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu diria, chega perto, não é? De Colossenses, por exemplo, outro texto, isso é João 1 a 3, depois 14, mas há um outro texto assim, que chega perto também. Nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem também criou o mundo. Ele é o esplendor da glória de Deus e a marca exata da sua natureza, e sustenta o universo pela palavra do seu poder. Depois de fazer a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1, 2 e 3, isso é perto também, eu diria, mas Colossenses 1, 15 a 20 é mais alto. Então você está preste a ouvir nos próximos minutos, nos poucos que nós temos, eu apontar, não é, o nosso dedo expositivo para esse Monte Everest das Escrituras, no que diz respeito da revelação da pessoa de Cristo, que exalta Cristo. E depois você vai para casa e a pergunta crucial será: o que você vai fazer a respeito disso em 2023? Então eu vou lhe dar duas respostas para essa pergunta aqui no início de Colossenses. Para que você possa testar, enquanto você ouve nos próximos minutos. E então, quando você for para casa, você pense o que você fará com 2023 mediante essa realidade. Isso está acontecendo. Esse texto está tendo um efeito designado. Deus tem um propósito designado para Colossenses, para esse texto de Colossenses na minha vida. Está acontecendo. Eu posso falar como Davi, que eu tenho colocado ele ante a mim e a minha direita. E esse texto está tendo um efeito designado por Deus para mim. Quando você olha para a igreja hoje, você vê que ele não tem um efeito em grande parte do que a igreja é. Porque, primeiro, esse texto é uma vacina contra todo erro. Mas não é essas vacinas que não funcionam, que você tem que tomar todo o tempo todo. É uma vacina contra todo erro para sempre. Aqui está a minha primeira resposta para a pergunta. E daí? A pergunta, né, sobre esse texto. Falsos ensinos começaram a infectar a igreja dos Colossenses, a mente dos cristãos naquela igreja. Não é novo o fato de falsos ensinos infectar a mente de igrejas, e Paulo pretende que o esclarecimento e a exaltação da majestade de Jesus Cristo seja a vacina teológica que proteja os colossenses de qualquer erro, da doença, porque qualquer erro está centrado na doença da diminuição de Cristo, na distorção de uma visão de Cristo, coisa que você vê que Davi limpou a vida dele. Nenhum outro bem, nenhuma outra alegria, nenhum outro prazer. Essencialmente, é por isso que o humanismo é totalmente incompatível com qualquer visão bíblica, porque ela é cristocêntrica, não é? Assim, então vá comigo para Colossenses 2 para obter 3 vislumbres do falso ensino em Colossos. Observe que em todos os casos o fracasso em abraçar Cristo de maneira clara como suficiente é o que torna sempre a igreja vulnerável. Por que ideias humanas, humanismo secular entra na igreja? Porque Cristo não era suficiente.
Então em Colossenses 2,8 diz: cuidai para que ninguém vos engane com filosofias vãs sutilezas, segundo a tradição do mundo, o pensamento do homem, segundo os rudimentos do mundo, a tradição dos homens, e não segundo Cristo. Tudo na vida de vocês deve ser segundo Cristo, mas cuidado, porque vocês estão sendo presas de filosofias e de vãs sutilezas, que é segundo a tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo. Paulo está dizendo o seguinte para os colossenses: se você não abraçar Cristo como algo grande e totalmente suficiente, de maneira clara, você será um alvo fácil para qualquer filosofia que distorce ou diminui Cristo. E o engano vazio do pensamento humano vai governar sua vida. E então você vai multiplicar suas aflições, como Davi disse no Salmo 16, verso 4. Já em Colossenses 2, 16 e 17 diz: ninguém vos julgue por causa de comida e bebida. Estas são sombras das coisas vindouras, mas a substância é Cristo. Ou seja, não deixe ninguém trazer o legalismo como se fosse completar a obra de Cristo. Isso só entra em vocês porque vocês não veem Cristo como suficiente. Então vocês não têm uma vacina contra o erro. Se vocês não abraçarem Cristo grande o suficiente, você vai confundir sombra com realidade. É o que ele está dizendo. Você vai pegar as sombras e dar um valor a ela, mas elas só apontavam para Cristo. E depois no versículo 18, 19: ninguém vos domine ao seu bel prazer. Sabe essas pessoas que dizem assim: isso não está na Bíblia. Mas eu sinto, se isso não está na Bíblia, fique para você, e provavelmente isso vai te fazer mal. No reino de Deus você não sente nada. Quando alguém começa frases assim: eu sei que a Bíblia não diz isso, então reserve-se o direito em ficar em silêncio, para não levar as pessoas para o erro. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e espiritualidade, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde e inchado na sua compreensão carnal. Esse era outro erro que estava acontecendo naquela igreja, o terceiro. E não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus, ligado a Cristo. Se vocês estão mortos em Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda com ordenanças como não vivesses no mundo, tais como não toques, não olhes, não manuseis, as quais todas perecem pelo uso, segundo o preceito e doutrinas inventadas pelo homem. Se você não abraçar um Cristo que é grande o suficiente, claro o suficiente, você vai parar de se apegar a Cristo como o cabeça, como aquilo que é completo para o corpo, e você vai abraçar estratégias sectárias de autoaperfeiçoamento, falsas estratégias de santidade, misticismo. Eram todas as coisas que dominaram aquela igreja. Cada uma delas, Paulo está mostrando, é por uma visão pequena de Cristo, inadequada de Cristo. Então a primeira resposta para a pergunta a esse: se Jesus é tudo isso, e daí você tem uma vacina, quando você tem essa visão de que, Senhor, eu quero ver Jesus. E se você abraçar um Cristo que é grande o suficiente, claro, da maneira que Paulo mostra que ele é em Colossenses 1, de 15 a 20, você terá uma visão teológica, espiritual, você vai ter uma vacinação bíblica contra 1000 erros que diminuem e distorcem Cristo e o que Ele é e o que Ele fez. E esses erros
estavam acontecendo quando Paulo estava vivo. Não espere que ele não insista continuamente a entrar na igreja. Esses erros não esperaram os apóstolos morrerem. A diminuição de Cristo e o aumento do homem, e a ideia da insuficiência de Cristo, não esperou Pedro morrer, Paulo morrer, para se infiltrar nas igrejas. Não se infiltrou só, porque aquela igreja lá não prega o evangelho, se infiltrou nas igrejas que Paulo fundou, como a igreja dos Colossenses. Agora, a segunda resposta para a pergunta, de volta ao capítulo 1, Paulo faz uma oração pelos Colossenses e por nós, que começa no verso 9. Ele diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade, da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. É a conexão entre essa oração e a declaração mais profunda sobre Cristo da Bíblia, da supremacia de Cristo, de que todos os erros lá havia uma diminuição de Cristo e uma substituição da mente humana, e como ele vai dizer sobre isso, não toca, não olha, não dizer, como culto de demônios, apesar de ter uma vã aparência de sabedoria, humildade e santidade. Então Paulo ora em Colossenses, quando ele chega no 1:11, para que nós sejamos fortalecidos com todo o poder, de acordo com o seu poder glorioso, para toda perseverança e paciência. Então, aquela pequena frase, com alegria, no final, ele diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe, é a oração dele, em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados, fortalecidos em toda a fortaleza, segundo a força de sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria. Então, experimentalmente, não há diferença se suportarmos com paciência todas as aflições da vida, as asperezas da política, a guerra na Ucrânia, as igrejas decadentes, a devassidão sexual da nossa cultura, o desgosto de entes queridos perdidos. Faz alguma diferença se você diz: estamos perseverando com alegria. Apesar de todas essas coisas, nós não perseveramos nos arrastando. Aquela visão de Cristo faz nós perseverarmos nisso tudo com alegria. Ou estamos perseverando dando alegres graças a Deus o Pai. Em ambos os casos, a alegria marca a nossa paciência nesses dias, enquanto nós esperamos Cristo. Nós não só esperamos com paciência, mas com paciência e com alegria. É isso que Deus, que Cristo diante de nós e à nossa direita faz. Mas é essa visão de Cristo. Mas como podemos ter corações alegres e agradecidos enquanto suportamos esses dias? Paulo responde em Colossenses 1:12: porque Deus o Pai nos qualificou para participarmos da herança dos santos na luz. Nossa herança é a visão final, como João mostrou para nós. E não haverá necessidade de sol nem de lua, porque a glória de Deus ilumina a sua, e Ele é a sua lâmpada. São metáforas maravilhosas. Vamos ver perfeitamente tudo através de Cristo e para Cristo. E então Colossenses 1:13 acrescenta que já entramos nesse reino de luz, apesar da plenitude estar à nossa frente. E diz: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. No 14 ele acrescenta que a razão pela qual nós, pecadores, culpados, podemos entrar naquele reino de luz e alegria assim eterna em Cristo, é porque em Cristo temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Ele pagou o resgate. E agora siga o fluxo de pensamento do apóstolo Paulo
para ver a conexão, não é? A oração de Paulo no versículo 11 e 12 é que nós suportemos com alegria e gratidão a Deus por ter nos levado para o reino do seu Filho com alegria, apesar de todas as coisas que esse mundo à nossa volta é e no qual nós estamos inseridos. E a razão pela qual nós podemos fazer isso, diz ele, é porque Ele nos qualificou para a eternidade de luz e amor, nos tirando do império das trevas e nos levando para o reino do seu Filho amado. E a maneira como Ele fez isso foi tomando sobre Ele como um cordeiro, manifestando como um cordeiro que não era conhecido, não é? Aquele grande leão, e nos levou junto com Ele, tão próximo em nossa humanidade, e finalmente tirou todas as barreiras que impediam de nós contemplarmos a glória de Deus. E nesse ponto Paulo está tão consciente de que nossa resistência agradecida, alegre e paciente depende da grandeza que você veja em Cristo, para eles estarem livres, vacinados contra todo erro teológico e contra todo o desânimo que o mundo em volta pode produzir. Ele mostra a supremacia de Cristo no versículo 15 a 20. A questão é que se sua mente e coração forem capturados pela grandeza, beleza e valor de Jesus, que Paulo descreveu em Colossenses 1, 15 a 20, então Ele sempre vai estar diante de você e à sua direita, porque você não vai colocar nada diante de você e nada à sua direita, nos termos que nós vimos. Você suportará todas as coisas em 2023 com alegria, com paciência, alegre, gratidão, porque a supremacia de Cristo destina-se a sustentar esta alegria, enquanto te livra de todo o erro e te faz caminhar em triunfo. Então vamos olhar, para encerrar, rapidamente, em flashes, as 5 coisas que Paulo diz aqui: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é o cabeça do corpo, da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Então eu vejo pelo menos 5 maneiras pelas quais Cristo é supremo em relação à criação, e 3 pelas quais ele é supremo em relação à igreja. Como o autor de Hebreus diz, então, considere Cristo continuamente. Há mais aqui do que, óbvio, nossa breve vida pode esgotar, porque nem a eternidade poderá. Ou se você preferir, pode usar a palavra para que ele tenha a preeminência em tudo. Você precisa ver isso. Primeiro, Cristo é Deus. É isso que os gregos estão falando: queremos ver Jesus. Não tinham a ideia do que eles estavam pedindo ainda. Colossenses 1,19: porque nele aprouve habitar toda a plenitude de Deus. Ainda mais claramente em Colossenses 2,9, que diz: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então você deve se lembrar no versículo 13, Cristo é chamado de o Filho amado de Deus. Ele nos tirou do império das trevas, nos levou para o reino do seu Filho amado. Agora nós vemos que se diz que o Filho possui a plenitude da divindade. Ele é totalmente Deus, é o que o texto está dizendo. O Cordeiro, mas ele é o leão eterno. Ele tem a majestade infinita, e esse Filho divino veio à terra e veio
se revestiu de humanidade, ele tem um corpo agora e uma natureza humana, agora, nesse instante, para sempre. Portanto, Colossenses 2,9 diz: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós chamamos isso de encarnação, do divino Filho de Deus. Existe agora e para sempre um Deus homem. Jesus para sempre tem um corpo glorificado e uma alma humana como nós, para sempre, sendo para sempre Deus eterno. Deus o Filho, ele nunca se afasta do corpo que uma vez então ele teve ao se tornar homem. Ele ressuscitou dos mortos com seu corpo, ele ascendeu ao céu em seu corpo, e ele o possui no céu hoje glorificado, de acordo com Filipenses 3:21, e ele voltará visivelmente em seu corpo. E eles podiam vê-lo e tocá-lo, e é óbvio que nele, e só nele, nós podemos ver o Deus invisível, já que Deus mesmo é invisível, não está na relação espaço-tempo que nós estamos. Então Paulo quer dizer em Colossenses 1,15, ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, Deus é espírito, mas Jesus não é invisível. É óbvio que toda a sua divindade é invisível, mas ele é o Deus visível agora. Em João 14,9, Jesus disse a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Para sempre, Filipe, vocês vão ver o Deus invisível em mim, o Deus homem e Deus. Portanto, eu lhe perguntaria com muita franqueza: você adora Jesus Cristo? Pode parecer assim, mas estamos num culto, o pastor está perguntando se a gente adora Jesus Cristo. Não. Adora como algo mais real do que as coisas que você diz ser real na sua vida. Porque dor é real, as pessoas à sua volta é real, romance é real, aquilo ali é real, mas Jesus só é adorado se ele é mais real, porque ele é mais real do que as outras coisas que são derivadas dele. Então a Bíblia diz assim em Mateus 28:17, depois que Jesus ressuscitou: quando os 11 o viram, o adoraram. A adoração é a expressão de você ver, de Jesus ser para você mais real do que as pessoas que você está vendo aqui, mais real do que as coisas. Quando eles viram ele, eles o adoraram. Então você, o seu Cristo é grande o suficiente, ele é claro o suficiente para que você o valorize mais do que qualquer outra realidade. Como o verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, ele que é a realidade, as outras coisas são derivadas dele. Ele é real assim? Se isso é verdade, você o adora. A segunda coisa é que ele é antes de todas as coisas, Colossenses 1,17, e ele é antes de todas as coisas. Por que Paulo diria isso? Eu acho que isso é tão obviamente implícito em praticamente tudo o mais que ele já disse sobre Cristo nesse parágrafo. Bem, às vezes é bom deixar as coisas explícitas, não é? Coisas implícitas são tão poderosas, como você vê aqui, que são claras, mas há coisas tão importantes que você não pode deixar só implícita. Você tem que deixar explícita. E às vezes é muito bom tornar explícitas coisas implícitas e gloriosas, coisas que simplesmente nós tendemos a ignorar, ou pelo menos a não ponderar tão grandemente quanto deveríamos. Nós chamamos, isso já está subentendido. E então eu convido você a refletir sobre o fato de que antes de qualquer outra coisa Cristo existiu. Por exemplo, isso chama a nossa atenção para o fato de que o relacionamento de Cristo com tudo que não é Cristo é muito diferente do nosso relacionamento com tudo que não é eu. Eu me relaciono
de uma forma com tudo que não sou eu, de uma maneira muito diferente de que Cristo se relaciona com tudo que não é Ele. Nós pensamos que nós somos criadores, não é? Mas não exatamente, não do jeito que Cristo é, né? E quando fazemos as coisas, nós só reorganizamos as coisas. Apesar de a gente falar que cria coisas, não é? Nós reorganizamos produtos químicos e fazemos um remédio, mas nós pegamos só os produtos químicos que já estavam lá e reorganizamos eles em quantidade, em pureza e fiz o remédio, não é assim? Nós reorganizamos moléculas e fazemos uma bomba atômica, mas nada da bomba atômica realmente foi criado por mim. Eu só peguei as coisas e reorganizei elas. Eu reorganizo materiais e faço uma casa, e faço esse prédio. Eu fiz esse prédio, não, mas eu só fiz o seguinte: eu peguei as coisas e reorganizei elas, areia, tudo o que existia, eu organizei isso de uma maneira, e nessa nova organização de tudo que já existia, eu tenho isso aqui, eu tenho esse prédio. Mas quando Cristo trouxe a criação à existência, Ele não reorganizou nada, porque Ele existia antes de todas as coisas, não havia nada para organizar. Cristo sozinho, você vê a realidade absoluta. Por isso, quando eles viram, adoraram, você precisa ver Cristo como a única coisa que é a realidade absoluta. Nada do mundo é uma realidade absoluta. Só Cristo é uma realidade absoluta. Todo o resto é secundário. A humanidade é importante, secundário. Os anjos são importantes, secundários. Eles eternamente não existiram. O planeta, secundário. A galáxia, secundário. Tudo é secundário. Só Cristo é uma realidade absoluta. É assim que você vê. Que impactos tem no ano de 2023 para você? Que impacto devia ter para os colossenses? Como isso seria vacina contra erro e deleite e alegria no coração, como Paulo está dizendo. Em terceiro lugar, Cristo criou tudo o que não é Deus. Então pense, tudo que não existe, que não é Deus, foi Jesus que criou. Isso é maravilhoso. Quando você olha para uma borboleta, uma lagarta, para o mar, você pensa, houve um tempo que isso só existiu na mente de Cristo. As cores. Cristo criou tudo o que não é Deus. Não há nada que não seja Deus que não tenha sido criado por Ele. Então Paulo diz assim, no versículo 15 e 16: Ele é o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus, querubins, serafins, e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Bom isso, não é? Primogênito de toda a criação não significa que ele faz parte da criação. Deixa eu dar 4 razões. Podia pregar só a respeito disso, seria ótimo. Ele é Deus, então é óbvio, ele não faz parte do que Deus criou, porque ele criou todas as coisas que não é Deus, como nós vimos. E por exemplo, no 15b e no verso 16, tira toda ideia falsa que podia surgir. Diz que ele é o primogênito de toda a criação. Por que ele é o primogênito? Porque nele foram criadas todas as coisas. É óbvio que o texto não faria sentido se ele faz parte das coisas que foram criadas. Ele é o primogênito por uma razão. Esse título é porque ele é o criador de tudo. A palavra em primogênito aqui de toda a criação não tem o significado que ele faz parte, assim como o fato de eu dizer assim, o VP é o técnico do Flamengo, não quer dizer que é do time do Flamengo, não quer dizer que ele é do time do Flamengo, não é? Não significa que ele é um jogador. Técnico significa que ele está sobre o time. O time vai sair da cabeça dele.
O time vai funcionar como ele quer. Os jogadores vão fazer ele formou o time e ele determina como o time joga, enfim. Então a palavra primogênito passou a significar, juntamente com isso, junto com o seu significado biológico, que é você ser o filho mais velho, por causa de tudo que você conhece na Bíblia hebraica, no Velho Testamento, primogênito passou a significar, além da coisa biológica, tu ter a mais alta posição, porque o primogênito herdava tudo. Então a Bíblia começou a usar, e aqueles povos, esse é o primogênito, isso aqui está sobre tudo. Não é simplesmente ser o mais velho. Então a Bíblia começou a usar essa linguagem. Por exemplo, no Salmo 89, 27 diz: farei dele o primogênito dos reis da terra. O que está sobre os reis da terra, o que domina sobre os reis da terra. Isso é, não tendo sua origem nos reis da terra, mas governando sobre eles. Então Cristo criou tudo o que não é Deus, Paulo está dizendo. E Paulo listou as criações específicas, e ele usa até principados, potestades, as mesmas palavras que ele usa quando vai falar tanto de anjos caídos como os não caídos. Não há nada que não tenha sido criado com Cristo, com um propósito nessa criação. E o versículo 13 apenas diz que nós fomos libertos, por exemplo, do domínio, no grego exousias, das trevas. E a palavra domínio aqui é a mesma que ele usa, que ele criou esses domínios, e você está até no mesmo na mesma levada aqui, é o mesmo que autoridades, exousia, do versículo 16, para você não pensar em nada que não seja Deus que tenha sido criado, quer no céu, na terra, quer os homens que hoje são caídos e os demônios. Ele os fez, esses domínios, por exemplo, e ele mesmo nos tirou desses domínios das trevas. Eles não têm nenhuma existência e poder que não seja o do próprio Cristo, sem exceções. Colossenses, Paulo está dizendo, e eu diria hoje, sem exceções, Jardim da Luz, Cristo é o Criador de tudo que não é Deus, incluindo todos os demônios e os seus ecos políticos no mundo. E é de admirar que Jesus simplesmente ordene febres, ventos, água e demônios, e eles obedeçam, como sempre foi e sempre será. Essas coisas foram criadas, tudo que existe que não é Deus, por Ele, e só são mantidos em existência por causa dele. Portanto, nada pode lutar contra quem não só cria, mas mantém tudo sobre a existência, a sua existência. Em quarto lugar, ele mantém tudo junto. 17, versículo 17: ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Cristo não apenas traz à existência tudo que existe, ele detém tudo o que está sendo, ele mantém tudo o que está sendo, instante após instante. Isso pode nos ajudar a sentir como nós devemos, ainda mais do que saber que Ele é nosso Criador. Não é? Hora após hora, a razão que todos os átomos do seu corpo não se despedaçam em bilhões de fragmentos, e é porque Cristo está mantendo os átomos do seu corpo juntos. Isso é verdade para todo o universo. Tudo que o homem já fez, e cada corpo de cada homem, mulher, criança, e cada montanha, e oceano, e nuvem, e supernova, tudo deixaria de existir se Jesus não os mantivesse existindo a cada instante. Não é como alguém que criou um aparelho, mas agora aquilo existe, ele pode até morrer, não é? Tudo deixaria de existir se Cristo
não os mantivesse existindo. Agora, você pode imaginar alguém que possa se opor a Cristo verdadeiramente? Ele mantém unido, eu diria, os átomos, ele mantém unidos o metal dos tanques que estão avançando na Ucrânia. Você acha que a história, o que acontece na Ucrânia está fora do seu domínio? Mesmo os tanques andando na Ucrânia, aqueles átomos precisam estar unidos por ele. Ele mantém juntos os comunicadores que estão sendo usados na Ucrânia. Ele mantém unido o banco que você está sentado agora, a cadeira. Ele mantém unido os átomos da cor, da roupa que você está vestindo, da comida que você come, da pele que cobre seus ossos. Com o seu Criador, você pode pensar que Ele está distante, que Ele é um Criador distante, mas você vê como é diferente. Paulo está dizendo: vocês têm uma visão correta de Cristo? Ele mantém cada átomo, em cada corpo, em cada coisa, em todo o universo, unido e existindo. Mas confessar que nele você está em corpo e alma, milissegundo a milissegundo, é outra questão. Ele não está distante, você é pessoal e radicalmente dependente de Cristo. Tudo é, no céu e na terra. Em quinto lugar, todas as coisas foram criadas, mais do que isso, para Cristo. Versículo 16: todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. O que significa para ele? Não pode significar a fim de atender às suas necessidades, não é? Ser Deus significa não ter necessidades, significa ter existido eternamente sem nada do que não é Deus existir. Atos 17, versículo diz: Deus não pode ser servido como se precisasse de alguma coisa. Então uma pista é encontrada em Colossenses 1,18, no final ele diz: para quem tudo ele tenha a preeminência. Tudo na criação só existe para mostrar quem Cristo é. Você pode não gostar, Satanás também não gosta, mas tudo que Deus criou tem só um objetivo. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. A criação existe para Ele, no sentido de mostrar a sua preeminência. Ele faz tudo o que Ele faz para mostrar a sua supremacia, sua glória. Cristo tudo criou e tudo sustenta para a glória infinita de Cristo. E o céu é desfrutar Cristo, como o Pai desfruta Ele por toda a eternidade, Ele sendo a imagem do Pai. E essa é a única razão porque o universo inteiro veio a existir, para mostrar a preeminência da glória de Cristo. Então nenhuma beleza existe sem que antes tivesse em Cristo. Você acha algo belo no que Deus fez? Era só para mostrar algo da beleza de Cristo. A gente tem que entender que muitas vezes a gente fala assim, quando Deus fala de pão, de água, isso é uma metáfora para Cristo. Mas na verdade, isso é verdade, mas é uma verdade meio pequena, eu diria. Porque quando a gente diz que a água, o pão é uma metáfora para Cristo, parece que o pão verdadeiro é esse, e isso parece alguma coisa com Cristo, mas na verdade é o oposto, não é? O pão verdadeiro é Cristo, e aquilo foi criado para você entender que Ele é o pão, e não o pão existe e foi usado como metáfora para você entender algo de Cristo, mas Ele é o pão, Ele é a vida, e a vida que enche esse planeta foi criada para mostrar a verdadeira vida. Ele é a água, e a água que nós temos não é simplesmente uma metáfora dele, como se isso fosse água de verdade, e ele tem
coisas que parecem com água. Não, não. Ele é a água de verdade. E isso foi criado para você entender como Ele é a água da vida, como Ele é o pão da vida. A luz foi criada, e agora nós pegamos a luz e para mostrar algo dele, porque ele tem algo parecido com a luz. Não, não, é o contrário. Ele é a luz verdadeira. Isso que nós chamamos de luz não é a verdade, é o que foi criado para mostrar algo da verdadeira luz. Então nenhuma beleza, nenhum poder, e o mundo caído mostraria mais beleza. Nenhuma história, você pensa assim, se o mundo não caísse, não mostraria mais beleza do que o mundo que caiu, porque não mostraria o Cordeiro de Deus. Então Ele é supremo sobre a igreja, para que você não pense que isso faz que você pode fazer muito de Cristo. Você vê, a grande tentação para os colossenses era fazer menos de Cristo, e quando nós temos uma visão correta de Cristo, Paulo diz, tudo cai no seu lugar. Nada é a realidade absoluta, só Ele. Tudo é derivado, tudo é secundário. Portanto, nada pode ocupar um lugar que não seja esse, secundário. Quando isso é visto, Paulo diz, vocês em Colossos vão estar vacinados contra todos os erros teológicos, porque todos eles diminuem Cristo, a suficiência de Cristo, e Cristo como sendo a razão de todas as coisas. Todos os erros que entraram aí, todos os erros, desde o não toques, não olhes, não manuseis, diminui o que Cristo fez. Toda gota de salvação que é atribuída, mínima que seja, ao homem, está sendo roubada de Cristo. Todo erro teológico é porque não teve a vacina, a única vacina que nos deixa imunes, que é a supremacia de Cristo. Agora, se isso é verdade, eu não tenho tempo para destrinchar até onde Paulo vai aqui, não é? Mas ele disse que Jesus Cristo é o nosso Deus, Ele é a única realidade, tudo que não é Deus foi feito por Ele antes de todas as coisas. Jesus Cristo mantém tudo junto, Ele criou tudo para mostrar a supremacia e a glória de Cristo, e quando Ele nos mostra isso, isso é a maior demonstração de amor que Deus podia fazer, dar a nós o seu tesouro final, é Cristo. É a glória de Cristo suprir tudo o que sua igreja precisa para ser santa e feliz, não só aqui, mas para sempre. E sempre que você diz que precisa de algo que não é Cristo para ser santo e feliz, você multiplicou suas aflições, e um erro teológico fatal entrou em sua vida, e é o que tem acontecido todo o tempo. Dizer que você precisa de outra coisa para ser santo e feliz para sempre, que não seja Cristo. Davi disse, não há nada no meu cálice a não ser Ele, não há nada na minha herança a não ser nele, eu mantenho Ele diante de mim, assim, e então eu dou toda a honra a Ele, Ele estando sempre à minha direita. Eu acordo de manhã e peço, Davi na linguagem dele, me mostre a tua beleza durante todo o dia. Nós falamos como os gregos, Senhor, mostre-nos Jesus. E é a glória de triunfar sobre a morte, ao trazer todos os pecadores que o Pai deu a Ele, a vida eterna. É a glória dele estabelecer um novo céu e uma nova terra. É a glória dele abrir os livros dos decretos de Deus. E é isso que João viu quando olhou para trás naquele dia.
E o que Ele quer de nós é a resposta à oração de Paulo, que nós encontremos força para resistência e paciência alegre em toda a nossa jornada, tão somente com Cristo diante de nós e Ele à nossa direita. E eu quero ver tudo em 2023 através dessa verdade. E sempre que eu ver alguma coisa em 2023 não através dessa realidade, meus olhos foram obscurecidos pelo erro, pelo engano, pela mentira. E nossas orações, então, estão todas centradas nisso, porque essa é a única coisa que faz de 2023 um ano digno de ser vivido no mundo, não é? E são as únicas pessoas que estarão realmente vivendo nesse mundo de mortos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Há tanto ainda, Senhor Pai, para nós vermos da plenitude do Teu Filho. Ó Deus, quão pouco nós temos conhecido. Nós podemos falar como Jó: tudo que conhecemos não são nem a orla das suas vestes, mas Tu conheces infinita e perfeitamente o Teu Filho, e nele se compraz e tem Teu prazer eterno. E Tu, Senhor Pai, determinaste isso para nós. Tu determinaste nossa herança, e Tu é a nossa herança em Cristo. Que nós possamos então, Senhor Pai, com resistente paciência, mas com alegria, viver esse ano, ó Deus, para a Tua glória, desfrutando tudo que Tu és para nós, não só agora, mas para sempre, em Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos, amém. Nós vamos cear, né? Mas antes eu queria chamar alguns irmãos aqui na frente que vão ser consagrados. Nós fizemos uma consagração em 2 etapas, né? Hoje tem um infiltrado aí, né? Seriam as meninas, mas o Israel se intrometeu no meio, com bigode ainda, né? Então eu queria chamar aqui na frente a Deise, a Dani, a Luíse, a Ídia e o Israel. Aqui na frente. E também chamar João, Mateus e Sérgio. Queridos, pensem em rachaduras. Você pode construir uma casa, um prédio, mas nesse mundo caído, rachaduras aparecem. Você precisa de constante manutenção, cuidados, pessoas atentas a rachaduras. E os diáconos na igreja são fundamentais. Poucos olhos não podem olhar um grande prédio e ver os seus problemas e suas rachaduras e cuidar deles. Então o que aconteceu foi que em Atos 6, no florescimento da bênção de Deus sobre a igreja é um ajuntamento santo, mas de homens, como Lutero disse, que simultaneamente são justos e pecadores. Um dia esse pecador será tirado, mas é o que somos. Fatalmente, essa comunhão tão necessária precisa de cuidados, não é? Nessas rachaduras que o melhor prédio que você pode construir terá, nesses vazamentos, não é? De canos, nessas manutenções necessárias. Então, naqueles dias, por exemplo, os judeus helenistas, que eram judeus de fala de língua grega, que voltaram para Jerusalém para participar da igreja, então
As viúvas desse grupo específico, eles disseram que não estavam, pessoas muito necessitadas, não estavam tendo a atenção necessária. Pense na Bíblia, quando fala sempre sobre as viúvas, é porque a gente vive num mundo muito diferente, não é? Não existiam essas coisas como aposentadoria, pensão e todas essas coisas, não é? Uma viúva normalmente não tinha os meios de subsistência se não tivesse filhos, família. Paulo diz, por exemplo, que não devia ser colocado como viúvas se a pessoa tivesse filhos, família, que deviam cuidar da sua mãe. Mas quando ela não tinha, a mulher não estava no mercado de trabalho, o marido, que era força de manutenção, morria, e não havia o governo para ajudar, não havia meios, então precisava de uma atenção e um cuidado especial. E eles disseram que elas não estavam, esse grupo de fala grega, não é? Recebendo os cuidados adequados. Então falaram com os apóstolos, mas eles estavam focados em algo. Eles estavam focados em duas coisas: em a pregação da palavra e a oração. E eles não podiam cuidar de todas essas rachaduras, de todos essas necessidades que eram importantes, mas, como nós estávamos dizendo agora há pouco, falando sobre um assunto maior, não é? Importantes, mas mais não centrais na existência da igreja, mas importantes sem as quais um prédio não fica em pé. Portanto, nesse sentido, fundamentais. Mas eles não podiam deixar o que às vezes se pensa hoje, porque não se valoriza, acha que algo, há uma troca hoje, não é? Eles não podiam deixar o que era central, que era a pregação, o que nós vemos agora, a centralidade, o cuidado de manter a igreja centrada em Cristo, como Paulo está falando aos Colossenses, e dedicar ao mesmo tempo, como homens que não podem fazer várias coisas ao mesmo tempo, dedicar a sua atenção a isso. Então eles falaram: nós não podemos, porque se eles fizessem isso, se os apóstolos, se aqueles incumbidos da pregação deixassem de fazer o que estavam fazendo profundamente, dedicando seu tempo a isso, a igreja ganharia porque a igreja precisa de braços, mas a igreja precisa de coração, de mente. E é óbvio que a igreja precisa das duas coisas, mas a verdade que eles pregavam e a vida de oração sobre essa verdade para a igreja era o coração da igreja. Porque se a igreja tivesse braços e cuidasse daquelas viúvas, mas não tivesse a verdade, ela era parte da escuridão do mundo, não era mais luz. Porque a palavra é central na igreja, mas aquele era um assunto importante. Então eles falaram: nós vamos, é assim que começa isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Eles falaram: nós vamos escolher 7 homens, mas eles não pensaram 7 homens que sejam muito bons em fazer com qualificações, não, 7 homens cheios de Deus, cheios de amor a Deus, cheios de conhecimento da palavra de Deus. Então, Felipe, Estevão, pessoas que amem a igreja, pessoas que sejam o seu braço. Uma igreja só existe por causa de pessoas assim, que são seu braço, não é? Sua força, para que a palavra possa ocupar o lugar central. Todas essas coisas precisam estar funcionando, senão as rachaduras começam a aparecer no prédio, e o prédio começa a ficar inadequado para aquilo pelo qual ele foi feito. Então todos juntos nessa ligação fundamental como corpo de Cristo, funciona assim.
E é a humildade, o amor a Deus e à igreja, e o conhecimento da palavra que encheu o primeiro diácono, que é Estevão. Mostra como os apóstolos não pensaram assim: para ser diáconos nós podemos escolher, nós temos que escolher homens, pessoas, irmãos, irmãs, que tenham uma visão de Cristo assim, e então uma visão da comunhão da igreja assim, e que amem fazer parte, ser o braço, a força, que mantém os olhos, não quando o prédio cai, mas nas pequenas rachaduras, que começam a agir em todas essas coisas, que são os olhos no meio de toda a igreja, das rachaduras, dos problemas, do que precisa ser resolvido, fundamentais. Então a humildade e poder e amor a Deus de um homem como Estevão é mostrado tanto nele ser o diácono, como ele ser o primeiro mártir, quanto ele não poder ficar calado sobre a beleza e a supremacia de Cristo, como para o cuidado com aquelas coisas que foram colocadas para ele. É isso que Deus chama para esses irmãos serem, e é isso que eles abraçam com o amor que Estevão tinha pela igreja. Todos nós, por fim, somos parte do que faz uma igreja ser o que ela deve ser, não é? Portanto, a ideia de que eu sou membro de uma igreja e eu de alguma maneira não participo, não é? Eu sou um ouvinte, isso não é ser, não é? Participante. Esses irmãos, como os primeiros diáconos, estão prestando atenção em todas as rachaduras, estão cuidando de todas as coisas para que isso aqui possa acontecer, para que essa igreja possa existir. Porque enquanto nós formos simultaneamente justos e pecadores, isso será necessário. Um dia não será necessário nem mais pastores, nem presbíteros, nem diáconos. E todos nós, pastoreados continuamente, eternamente pelo grande pastor das nossas almas, cresceremos juntos para sempre no seu reino eterno. É maravilhoso quando Deus nos separa para sermos uma bênção na sua igreja, e é isso que Deus fez com Estevão, com Filipe e com esses irmãos queridos que estão aqui nesta noite para serem consagrados. Que Deus possa dar a eles o mesmo amor, deleite em Cristo que encheu a vida de Estevão, e que eles possam amar a igreja como Estevão amou, para que eles possam ser o braço, a força em Jardim da Luz, que vê cada rachadura e não pensa, deixa aquilo para lá. Não, eles fazem parte de lidar com todas essas coisas. E os apóstolos e os pastores lá precisavam desses braços fortes. Então essas pessoas são os braços fortes em Jardim da Luz. Jardim da Luz depende delas. Ore por elas. Elas precisam ser cheias do Espírito, como Estevão era, como você deve ser. É assim que a igreja de Cristo existe na terra, e é assim que ela é abençoada, através dos seus membros e de todos aqueles que Deus coloca para cuidar do seu povo no mundo. Amém, amém. Eu espero que nenhum de vocês seja apedrejado, mas espero que vocês amem a igreja como Estevão amou, e se dediquem a cuidar dessas rachaduras, de todos esses problemas que aparecem, porque nós somos justos e pecadores, e muitas das vezes nós agimos mais como pecadores do que como justos. E em vez de vocês se afastarem disso, vocês se colocam onde isso se manifesta,
Portanto, vocês precisam da graça de Deus, da paciência, como vimos, com alegria, para nós servirmos a Deus juntos. Amém? Vamos orar, queridos, vamos orar. Oh Deus, aqui está Israel, com cada um de nós, Senhor Pai, quem é suficiente para estas coisas? Tu, Senhor Pai, nos amou tanto, que, Senhor Pai, de maneira soberana, Senhor Deus, nos escolheu para si mesmo, em seu Filho, e nele, Senhor Pai, Tu nos deste, oh Deus, trouxeste a vida e a imortalidade. Que esse poder infinito do Teu Filho repouse sobre o Seu Filho, Senhor Pai. A Tua graça, a unção do Teu Espírito, o poder, Senhor Pai, que nos mantém o Seu coração. E Ele possa, Senhor Pai, então, Senhor Pai, com sabedoria, oh Deus, com, Senhor Deus, responsabilidade e com alegria, oh Deus, ser o que essa igreja precisa dele, Senhor Pai, como um braço forte aqui, em nome de Jesus. Amém. Deus, eu entrego a Ídia nas Tuas mãos, oh Deus. Tu tem nos dado, Senhor Pai, irmãos que durante tanto tempo temos caminhado junto, nos alegrado junto, Senhor Pai, mas nós sabemos, Senhor Pai, oh Deus, que onde o Teu povo está, rachaduras, oh Deus, aparecem, oh Deus, mesmo, Senhor Deus, quando o nosso alimento é o melhor, nós ainda falhamos tanto. Que ela seja, Senhor Pai, oh Deus, um instrumento Teu para sanar, Deus, para ser o braço, Senhor Pai, braços fortes nesta igreja, que mantenha, Senhor Pai, essa igreja, Senhor Pai, oh Deus, livre de rachaduras, ela mesma se colocando, Senhor Pai, neste lugar, oh Deus, em que todas essas coisas são tocadas e resolvidas, Senhor Pai, por pessoas que Te amam a igreja e são sábias em Ti, em nome de Jesus. Oh Deus, aqui está a vida da Luíse. Tua graça, Senhor Pai, tem sido, Senhor Deus, abundante em sua vida. Um dia, Senhor Pai, como todos nós, ela estava longe de Ti, oh Deus, mas Tu a tiraste do império das trevas e trouxeste para o reino do Seu Filho amado. E agora, Senhor Pai, sendo igreja, Senhor Deus, como Davi disse, eu amo os excelentes de Deus, o povo de Deus, que esse amor seja derramado mais abundantemente em seu coração, e ela seja sempre esse agente curador em Jardim da Luz, braços, Senhor Pai, que trabalham para a saúde, para a cura, oh Deus, para que, Senhor Deus, nós possamos caminhar junto nesse deserto ainda, que ela seja, Senhor Pai, oh Deus, a força que essa igreja precisa, junto com todos aqueles que Tu levanta, que o Teu poder, Senhor Pai, que o Teu Espírito a capacite, em nome de Jesus. Oh Deus, eu Te entrego a vida da Deise, oh Pai, naquele instante, Senhor Pai, Tu falaste para separar homens, Senhor Pai, cheios, Senhor Pai, do Teu Espírito, da Tua graça, do amor a Ti, oh Deus, e Tu tem multiplicado durante a história Filipes e Estevãos, que esse seja o coração dominante, Senhor Pai, o amor dominante, oh Deus, o desejo dominante na vida da Deise, Senhor Pai. Nós não somos chamados, Senhor Deus, a todos nós a fazermos como Estevão e irmos até, Senhor Pai, o nosso sangue ser derramado, mas que o nosso amor pela igreja, Senhor Pai, porque a igreja se deleita em Ti, como Davi diz, seja, Senhor Pai, um amor assim. Nós, Senhor Pai, só podemos, oh Deus, sermos realmente membros do ministério da Tua igreja, se estamos dispostos a sofrer, oh Deus, a enfrentar obstáculos e sempre estar firmes no fim, quando as rachaduras são sanadas através, Senhor Pai, da Tua ação através de nós. Que a Deise seja assim, um braço forte, Senhor Pai, neste ministério, em nome de Jesus. Ó Pai, eu entrego a Dani nas Tuas mãos. É tão bom servir, Senhor Deus, a Ti juntos.
É tão bom, Senhor Pai, saber que cada um de nós, Senhor Pai, está sendo pastoreado, na verdade, pelo grande pastor das nossas almas. Capacita a sua filha. Oh Deus, dê a ela, Senhor Pai, cada vez mais, Senhor Deus, uma visão maior do Teu Filho. Que ela possa ser cheia, Senhor Pai, cada vez mais do Teu Espírito. O mesmo Espírito, Pai, que estava sobre, oh Deus, todos os Teus servos, em todos os tempos, é o que, Senhor Pai, está sobre a sua filha. Ele é a nossa capacitação, a nossa força. Então que a força dele, através dela, Senhor, a força do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito, seja uma bênção nesta igreja. E essa igreja seja cuidada, Senhor Pai, por esses irmãos, Senhor Pai, que por Te amarem, amam, Senhor Pai, esta igreja imperfeita e estão dispostos, Senhor Pai, a serem braços, ó Deus, usados por Ti, para curar, para conduzir, Senhor Pai, para edificar esta igreja. E nós nos alegramos em servirmos juntos neste ministério, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que bom a gente estar junto. Deus vai te dando uma mentira. Eu posso te ajudar aí, você me ajudar. Amém, queridos, amém. Que bom, né? Que início de ano bom nós temos recebido de Deus. Vamos cear, não é? Vamos aproveitar que os irmãos, parte dos irmãos do ministério já estão aqui. Nós vamos pedir que Sérgio distribua os elementos da Santa Ceia, enquanto nós cantamos um hino.